Somos a Rede Serra Azul, a maior rede de comunicação do Norte Goiano e Sul do Tocantins. Tudo começou em 1990, com a Rádio Nova Era FM. O tempo passou, crescemos, estamos inovando cada vez mais. E agora, somos Rede Serra Azul, uma empresa de comunicação. Nosso objetivo, levar até você a melhor informação, com profissionalismo e um melhor entretenimento, com muitos prêmios e descontração. Para isso, contamos com um time de profissionais dedicados. Nova Era FM, Porangatu, 94,1. Nova Era FM, Barra Rosa, 95,9. Gospel FM, Porangatu, 105,9. TV Serra Azul, Portal Serra Azul e agora Nova Era FM, na cidade de Iruaçu, na frequência 99,5. Somos a Rede Serra Azul, o nosso maior patrimônio é você. Você sabia que aqui na Clínica Vitale realizamos o exame de calorimetria indireta? Este exame é utilizado para medir o gasto de caloria do organismo em repouso, ou seja, a taxa metabólica basal. Além disso, ele avalia se o seu corpo utiliza mais carboidrato ou mais gordura. Este exame é rápido, fácil, indolor e o melhor de tudo, o resultado sai na hora. Mas para quem é indicado? Para aquele paciente que tem dificuldade de perder peso ou ganhar massa muscular. Então, como que funciona? É colocado uma máscara que capta o fluxo de oxigênio que é inspirado e expirado. E na expiração tem a quantidade de gás carbônico que é exalada, sendo essa quantidade proveniente da combustão, principalmente de carboidrato e de gordura. Com essa quantidade de gás carbônico e o oxigênio que entra, mais o oxigênio que sai, ele consegue fazer o cálculo e achar a taxa metabólica basal. Com isso, tanto a sua dieta quanto o seu treino são otimizados. Ligue e agende o seu exame. Lembrando que aqui na Clínica Vitale contamos com profissionais excelentes que te ajudam a obter melhores resultados. Ao visitar Porangatu, hospede-se no Wembley Park Hotel. Apartamentos confortáveis, amplos, climatizados, com frigobar, TV e Wi-Fi. Com maravilhoso café da manhã, oferecemos área de lazer, com salão de jogos, local perfeito para sua hospedagem. E tem mais: gastronomia variada, bebidas geladas e quentes. O Wembley Park Hotel, a sua casa fora de casa. Atendimento humanizado você só encontra na Clínica Vitale, nas áreas de cardiologia, ginecologia, geriatria, nutrologia, angiologia, ortopedista, clínica médica, osteopata, fisioterapia, endocrinologista e psicólogos. Tudo isso em um espaço amplo e confortável para melhor lhe atender. A Clínica Vitale está na Avenida Pedro Pereira Cunha. Agende sua consulta pelo telefone 3362-8658 ou pelo WhatsApp 98633-9247.
Agora em Porangatu, a Clínica Vitale conta com aparelhos de última geração com imagens 3D e laudos de urgência. E para você que precisa de atendimentos nos finais de semana, temos o Plantão Vitale, com atendimento 24 horas para realizar o seu exame. Mande uma mensagem no WhatsApp 62 99176 1220. Clínica Vitale, na Avenida Pedro Pereira Cunha, Porangatu. Vitale Saúde. Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Vitale Saúde. Hoje nós temos aí a participação da doutora Adriana Jantorno, nossa pediatra. E você, mamãe, quer tirar suas dúvidas? Tem perguntas para a doutora? Mande todas elas, hein? Estaremos aí ao vivo no Instagram da Clínica Vitale, nas redes sociais da Rede Serra Azul e também aqui, né, a transmissão será ao vivo pela rádio Lagoa FM. Você que queira mandar sua mensagem, Gospel FM, né, perdão. Você que queira mandar sua mensagem, tirar suas dúvidas, ainda está a tempo, hein? Convido você a convidar mais pessoas, compartilhar esse link, porque o programa Vitale Saúde está no ar. Vitale Saúde. Vitale Saúde. Você sabia que aqui na Clínica Vitale realizamos o exame de calorimetria indireta? Este exame é utilizado para medir o gasto de caloria do organismo em repouso, ou seja, a taxa metabólica basal. Além disso, ele avalia se o seu corpo utiliza mais carboidrato ou mais gordura. Este exame é rápido, fácil, indolor e o melhor de tudo, o resultado sai na hora. Mas para quem é indicado? Para aquele paciente que tem dificuldade de perder peso ou ganhar massa muscular. Então, como que funciona? É colocado uma máscara que capta o fluxo de oxigênio expirado. E na expiração tem a quantidade de gás carbônico que é exalada, sendo essa quantidade proveniente da combustão, principalmente de carboidrato e de gordura. Com essa quantidade de gás carbônico e o oxigênio que entra, mais o oxigênio que sai, ele consegue fazer o cálculo e achar a taxa metabólica basal. Com isso, tanto a sua dieta quanto o seu treino são otimizados. Ligue e agende o seu exame. Lembrando que aqui na Clínica Vitale contamos com profissionais excelentes que te ajudam a obter melhores resultados. Veja como é feito o exame de fezes. Esse exame é realizado por meio da sedimentação de Hoffman, que consiste em uma técnica de sedimentação espontânea, onde é pegada uma pequena porção da amostra, cerca de 2 gramas, e colocado sob uma peneira por intermédio de uma gaze dobrada. Logo em seguida, acrescentamos água e essa suspensão fica em repouso por cerca de 2 horas, podendo ficar até 24 horas. Após esse prazo, é descartado o sobrenadante e, com o auxílio de uma pipeta, é coletada uma gota dessa suspensão. É acrescentado uma gota de Lugol e disposto uma lamínula em cima.
Com as lâminas prontas, é realizada a leitura no microscópio, observando se há presença de ovos, larvas de homintos, cistos ou trofosóitos de protozoários. Somos a Rede Serra Azul, a maior rede de comunicação do Norte Goiano e Sul do Tocantins. Tudo começou em 1990, com a Rádio Nova Era FM. O tempo passou, crescemos e estamos inovando cada vez mais. E agora, somos Rede Serra Azul, uma empresa de comunicação. Nosso objetivo, levar até você a melhor informação, com profissionalismo e o melhor entretenimento, com muitos prêmios e descontração. Para isso, contamos com um time de profissionais dedicados. Nova Era FM, Porangatu, 94,1. Nova Era FM, Barra Rosa, 95,9. Gospel FM, Porangatu, 105,9. TV Serra Azul, Portal Serra Azul e agora Nova Era FM, na cidade de Iruaçu, na frequência 99,5. Somos a Rede Serra Azul. O nosso maior patrimônio é você. Vitale Saúde. É isso aí, estamos de volta, né, já aqui com a presença da doutora Adriana Jantorno. Muito boa tarde, doutora. Agradeço pela participação, né, por ter aceito esse convite. E eu já peço para a senhora iniciar se apresentando. A senhora que é carioca, não é isso? Boa tarde. Sim, exatamente. Eu sou carioca, moro há 10 anos em Porangatu. Eu já sou quase goianoca, né? Metade carioca, metade goiana. Embora não tenha perdido o sotaque. Sim, com certeza, né? Fala um pouquinho pra gente sobre o currículo da senhora, né? A senhora está há 10 anos em Porangatu, já veio formada, né? Atua aqui na área de pediatria. Conta pra gente. Então, eu tenho um tempinho de estrada. Eu tenho 28 anos de formada. Desses 28 anos, os primeiros 18 anos, todos foram de CTI. Eu fazia CTI pediátrico e neonatal no Rio de Janeiro. E um dia eu resolvi vir para o interior. Então, há 10 anos eu estou aqui em Porangatu, trabalhei durante um bom período desses 10 anos no Hospital Municipal. E hoje só em consultório. A gente vai ficando mais velhinha, vai parando um pouco as atividades. Gente. Doutora, vamos iniciar aí o nosso bate-papo. Tivemos muitas participações e assim, a gente notou que, inclusive, a gente solicitou, né, algumas mamães a mandarem perguntas nesse mês de maio, até mais ou menos julho, agosto, tem uma mudança no clima, então tem muitas crianças, né, que ficam doentezinhas, as mamães ficam muito preocupadas. E a primeira pergunta foi da Michele de Souza, ela que pergunta: meu filho gripa muito, precisa de remédio para a imunidade, doutora? Conta pra gente. Então vamos lá, essa é a pergunta que eu mais ouço, é uma demanda muito frequente no consultório. Me passa um remédio para imunidade. Vamos entender o seguinte, as gripes são sazonais, tem um período do ano em que a gente tem muita gripe. Esse período geralmente começa em março e vai até junho, julho mesmo. Todos esses quadros virais, gripais, se o seu filho está só com nariz escorrendo, hoje ele tosse, amanhã ele tem uma febrinha, passa uma semana, depois ele volta a ter outra gripe. São quadros virais, gripais. Isso não quer dizer que a imunidade dele está baixa. A gente pensa numa imunidade baixa se essa mesma criança começa a apresentar infecções graves, pneumonia, otite, repetidamente. Aí sim, o que está acontecendo que o sistema imune dele não consegue resolver os quadros mais simples e ele vai ficando mais doente com maior gravidade. Então, para gripe, todo dia, não precisa de remédio para imunidade. Certo, doutora. É importante, né, deixar bem esclarecido que às vezes algumas mães, né, a gente sabe que mãe é super protetora, né? Vê o filho dodói, já quer que ele fique bem. Então, às vezes, acaba sobrecarregando até mesmo o organismo da criança, né? Com muita medicação, às vezes, né? Para falar, não, tem que colocar a imunidade do meu filho em dias, que às vezes está doentinho. Então, foi muito bom esse esclarecimento e essa pergunta, né? Nós temos também aqui uma pergunta da Luciana de Oliveira. Ela pergunta: toda vez que a garganta infecciona, posso dar logo antibiótico? Não.
Essa, logo de cara, é não. Na verdade, muitas vezes a garganta está vermelha, irritada, doendo, tem febre, mas isso não é um quadro bacteriano. Existem diversos vírus respiratórios que vão fazer esse quadro. E aí você vai dar um antibiótico, que é uma medicação que vai ter efeito colateral. Toda medicação vai ter alguma coisinha que melhora de um lado e atrapalha do outro. E você vai fazer um remédio que não vai ter a menor ação sobre o quadro. Você vai ter o efeito colateral sem melhora nenhuma. Então, realmente precisa ser avaliado. E ainda digo mais, que a grande maioria das vezes não é bacteriano. E vai tomar um remédio à toa. Certo, e isso é importante, né? Ir, né, ao especialista, ir ao pediatra, fazer todos os exames, né, que o pediatra passa. A gente sabe que para fazer esse rastreio, né, é necessário fazer uma bateria de exames. E muitas vezes, assim, eu trabalho lá na clínica, eu vejo sempre que vocês passam os exames. Aí alguns pacientes até questionam, nossa, mas tanto exame, mas são importantes, né? É justamente os exames necessários para vocês conseguirem saber direitinho, fazer o rastreio e o tratamento adequado, né, doutora? Muitas vezes a gente precisa realmente fazer alguns exames para avaliar. O quadro é muito semelhante, a ausculta, às vezes, tem uma ausculta pulmonar suspeita e precisa fazer a radiografia para tirar a dúvida. Às vezes precisa fazer um hemograma, às vezes precisa fazer um exame maior de sangue, ou aqueles famosos swabs nasais que ficaram famosos na pandemia. Mas eles não servem só para Covid, eles servem para avaliar outros quadros virais. Então, alguns exames muitas vezes são necessários. Certo. Nós temos aqui também a pergunta da Jordana Pereira. Criança gripada pode tomar gelado ou dormir no ar-condicionado? Ainda mais aqui em Porangatu, né, doutora, que faz muito calor. Com certeza esse daí, eu creio que seja uma pergunta campeã, né? Na verdade, o ar-condicionado, o bebê gelado, ele não vai causar nenhuma doença. Então, em Porangatu, nesse calor, eu até recomendo que a criança durma no ar-condicionado mesmo, estando ou não estando doente. Muitas vezes o gelado não vai piorar a doença, mas quando está com uma dor na garganta, às vezes passa o gelado e dói um pouco, incomoda. Mas se a criança não tem nenhum incômodo com isso, pode tomar gelado, pode dormir no ar-condicionado, desde que o ar-condicionado não seja para o pinguim dentro do quarto, né? É numa temperatura para ficar fresco e não gelado. Certo. Nós temos aqui também a pergunta da Jéssica Matos. Tosse sem parar. Será que é alergia de quê? Tem algum diagnóstico assim, que a senhora pode falar para a gente? Então, a tosse pode estar relacionada à alergia? Sim, mas ela geralmente não vem sozinha. Se ela está relacionada à alergia, ela vai ter outros sintomas e vai tossir quando entrar em contato com aquilo que causa alergia. Se tem uma tosse sem parar, em qualquer lugar, usando qualquer alimento o tempo todo, é pouco provável que seja uma alergia. Entendo, bacana. Nós temos também a pergunta da Kátia Dutra. Qual xarope que é bom para parar a tosse? Tem algum xarope, às vezes específico, doutora? Se tivesse um xarope para tudo, seria muito mais fácil meu trabalho. Cada tipo de tosse precisa de um medicamento diferente. E muitas vezes não precisa nem de medicamento. Às vezes uma boa lavagem nasal resolve. Se a tosse for, por exemplo, escorrendo a secreção, o catarrinho para trás da garganta e vai irritando o corpo numa tentativa de expulsar, provoca a tosse, você pode dar todos os xaropes possíveis e não vai melhorar. Às vezes uma boa lavagem nasal, um chazinho da vovó ou o xarope da vovó em casa podem ajudar muito mais do que um outro de farmácia. Bacana, né? Isso é bom, né? Deixar essas dicas, né, para as mamães aí nesse período, acho que muitas irão precisar. Temos aqui também a dúvida da Jeane Pereira. Meu filho está gripado, pode ir à natação? Pode. Ele pode ir à natação sem problema nenhum.
Na verdade, na natação, talvez ele até ajude a soltar um pouco mais de secreção. Isso não impede. Ele não vai à natação apenas se ele estiver assim, naquela fase da gripe que todos nós temos, tanto as crianças como adultos, aquela fase da dor no corpo, da molezinha, aí realmente deixa ele descansar. Mas só por estar gripado, não tem problema nenhum. Não tem problema, né? Bacana. A Janaína Gomes, ela pergunta, meu bebê está com febre e tosse há muitos dias. Será que virou pneumonia? Eu acho assim que, até inclusive ontem nós tivemos um caso de uma mama na clínica que o filho dela estava com bastante tosse. Ela ficou super preocupada. Ela foi, levou a criança para fazer um raio-x e ela falou, eu fiquei com medo, meu filho já está com pneumonia. Explica um pouquinho pra gente esses quadros, né? Como que a criança, o que a criança, ela tem, às vezes a mãe deixa um pouco de fazer para ela chegar nesse quadro de pneumonia? Na verdade, assim, a pneumonia ela pode ser pneumonia desde o começo, ou ela pode ser a evolução de um quadro, de uma síndrome gripal, que a gente chama desses quadros com muita secreção. Qualquer criança com febre há muitos dias tem que ser avaliada. Passou de 3 dias, febre alta, tem que ser avaliada. Só tossir e ter febre pode continuar sendo um quadro viral, sem a menor gravidade, ou pode ser uma pneumonia arrastada sim. É necessário, se esse bebê, né, se essa criança tiver menos de 3 meses, logo no começo, no primeiro dia de febre e tosse, já tem que ser avaliado. Bebês pequenos evoluem muito rápido. Então é importante, né? Percebeu esses sintomas, já logo procurar, né? Um pediatra, um médico especializado para diagnosticar realmente o que é. E volto a dizer, né? Fazer os exames. Nós temos aqui também a pergunta da Andréia Santos. Lavar o nariz dá otite? Não, não dá otite. Lavar o nariz, às vezes, faz uma pressãozinha no ouvido mesmo, por deslocamento de ar, dá um incômodo, mas a lavagem nasal da forma correta não dá otite. Certo. E essa lavagem nasal, ela é importante até mesmo, às vezes, para descongestionar, né, nesse período, nesse clima. O bebê sente mais confortável, a criança sente mais confortável. Né? Sim, ela se sente mais confortável. Nós adultos também. Principalmente porque nós moramos numa região com o clima muito quente e seco. O ar é seco. Temos pouca umidade, isso é uma característica do Centro-Oeste. Então, nesse caso, mais ainda, essa lavagem nasal é importante. Essas lavagens nasais, doutora, elas devem ser feitas com frequência? Tem mais ou menos uma quantidade por semana, por mês que a gente tem que fazer? Ou é só se houver mesmo esses sintomas? Quando tem sintoma, pode fazer 2, 3 vezes por dia, às vezes até mais. Sem sintoma, seria interessante, pela região que a gente mora, fazer uma lavagem nasal antes de dormir, por exemplo. Nós temos aqui a pergunta da Tatiane Miguel. Meu bebê tem 2 meses e está gripado. Qual remédio posso dar? Se o seu bebê tem 2 meses, você não pode dar remédio nenhum. Ele tem que ser avaliado especificamente com o pediatra. Qualquer criança com menos de 3 meses precisa ser avaliada por pediatra sempre. Certo. Nós vamos aqui, doutora, para um rápido intervalo, tá? Desde já eu agradeço, tá? Pelos esclarecimentos. Estou olhando aqui no Instagram da Clínica Vitale, né? Nós temos aí várias participações, várias pessoas acompanhando. Quero mandar um abraço aqui para toda a equipe, para toda a família Vitale. Muito obrigada por vocês estarem nos acompanhando. Um grande abraço para todos, né? Mauro Júnior, que é o nosso técnico de radiologia, está aqui comentando. Vitale, a maior do norte goiano e sul do Tocantins. Obrigada, Mauro. Obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada a Daiana, que está acompanhando, Juliana, Ana Beatriz, Viviane, Isabela Rezende, Jane Ribeiro, Iara, Weslaine, William Noleto. Muito obrigada pela sua companhia. A Luana Fernandes, a Gleice Gonçalves, Regina,
todos vocês que estão aí nos acompanhando, não saia daí, convide mais pessoas para estarem nos assistindo, mandando sua pergunta, tirando suas dúvidas. Aproveite aqui a participação da doutora Adriana Jantorno. Nós vamos para um rápido intervalo e logo mais nós voltamos para esclarecer mais dúvidas. Fique aí, tá bem? Vitale Saúde. Vitale Saúde. Você sabia que aqui na Clínica Vitale realizamos o exame de calorimetria indireta? Este exame é utilizado para medir o gasto de caloria do organismo em repouso, ou seja, a taxa metabólica basal. Além disso, ele avalia se o seu corpo utiliza mais carboidrato ou mais gordura. Este exame é rápido, fácil, indolor e o melhor de tudo, o resultado sai na hora. Mas para quem é indicado? Para aquele paciente que tem dificuldade de perder peso ou ganhar massa muscular. Então, como que funciona? É colocada uma máscara que capta o fluxo de oxigênio que é inspirado e expirado. E na expiração tem a quantidade de gás carbônico que é exalada, sendo essa quantidade proveniente da combustão, principalmente de carboidrato e de gordura. Com essa quantidade de gás carbônico e o oxigênio que entra, mais o oxigênio que sai, ele consegue fazer o cálculo e achar a taxa metabólica basal. Com isso, tanto a sua dieta quanto o seu treino são otimizados. Ligue e agende o seu exame. Lembrando que aqui na Clínica Vitale contamos com profissionais excelentes que te ajudam a obter melhores resultados. Veja como é feito o exame de fezes. Esse exame é realizado por meio da sedimentação de Hoffmann, que consiste em uma técnica de sedimentação espontânea, onde é pegada uma pequena porção da amostra, cerca de 2 gramas, e colocado sobre uma peneira por intermédio de uma gaze dobrada. Logo em seguida, acrescentamos água e essa suspensão fica em repouso por cerca de 2 horas, podendo ficar até 24 horas. Após esse prazo, é descartado o sobrenadante e, com o auxílio de uma pipeta, é coletado uma gota dessa suspensão. É acrescentado uma gota de Lugol e disposto uma lamínula em cima. Com as lâminas prontas, é realizada a leitura no microscópio, observando se há presença de ovos, larvas de homintos, cistos ou trofosóitos de protozoários. Somos a Rede Serra Azul, a maior rede de comunicação do Norte Goiano e Sul do Tocantins. Tudo começou em 1990, com a Rádio Nova Era FM. O tempo passou, crescemos e estamos inovando cada vez mais. E agora, somos Rede Serra Azul, uma empresa de comunicação. Nosso objetivo, levar até você a melhor informação, com profissionalismo e o melhor entretenimento, com muitos prêmios e descontração. Para isso, contamos com um time de profissionais dedicados. Nova Era FM, Porangatu, 94,1. Nova Era FM, Barra Rosa, 95,9. Gospel FM, Porangatu, 105,9. TV Serra Azul, Portal Serra Azul e agora Nova Era FM, na cidade de Iruaçu, na frequência 99,5. Somos a Rede Serra Azul. O nosso maior patrimônio é você.
Vitale Saúde. É isso aí, estamos de volta com a nossa edição do programa Vitale Saúde. Quero mandar aqui um abraço a todos que estão conectados aí pela transmissão ao vivo do Instagram e também das redes sociais da Rede Serra Azul, doutora Carolina Costa, Mariana, Antônia, Cíntia. A todos vocês, um forte abraço, muito obrigada pela companhia, pela participação. Você que queira mandar a sua pergunta para a doutora Adriana Jantorno, nossa pediatra, não perca tempo, mande sua pergunta que ela responde todas as suas dúvidas. Vamos lá então, né? Dando retorno, temos aqui a participação da Laiane Mota. Ela pergunta, quando precisa se preocupar com a criança gripada, doutora? Conta pra gente. Vamos lá, existe uma diferença entre resfriado e gripe. Resfriado é aquela coisa da coriza, uma tossinha leve, febre muito baixa, às vezes até sem febre. Uma criança gripada é uma criança com um quadro mais importante. A gripe é uma doença mais importante. Ela está mais prostrada, a febre é mais alta, às vezes tem recusa alimentar. Você vai ver que é uma criança que está com carinha de doente. Uma gripe, 2, 3 dias, a criança começa a aceitar de novo a alimentação, está tranquilo. Mas você está vendo que essa criança está só piorando, ficando mais caidinha, a febre está mais alta, ela precisa ser avaliada. E lembrar mais uma vez que todo bebê precisa ser avaliado por pediatra. Com menos de 3 meses, obrigatoriamente, mesmo que pareça só um resfriadinho, mas os bebês até 2 anos podem evoluir com bronquiolite. Então, é sempre importante que um bebê seja avaliado por pediatra. Certo. Nós temos aqui a pergunta da Juliana Ribeiro. Doutora, a vacina da gripe pode ser dada em qualquer criança? E qual a idade recomendada? Lembrando, né, aproveitando aí essa deixa, né, essa pergunta da Juliana, lá na Clínica Vitale, né, nós temos aí a doutora Jessie, no início do mês, ela inaugurou uma sala de vacinação, né? Essa sala de vacinação tem várias, são vacinas desde aos recém-nascidos até o idosinho, né? E conta pra gente então, doutora, tira essa dúvida, né, da Juliana, qual a idade recomendada para a criança tomar essa vacina? Então, a vacina da gripe é extremamente importante. Fiz até uma postagem há pouco tempo no meu Instagram que muitas pessoas não consideram ela importante. A gripe, como eu falei antes, ela é uma doença diferente do resfriado comum. Ela é uma doença que pode evoluir mal, pode evoluir com complicação. Então, a vacina da gripe é extremamente importante. Ela pode ser dada a partir dos 6 meses de idade até os 120 anos. Daí em diante pode parar. Na primeira vacinação, com 6 meses, geralmente são 2 doses, a primeira dose um mês depois. A partir daí, a vacina é anual. É importante que ela seja repetida anualmente, porque ela muda em relação às cepas dos vírus que estão circulando. Então, ela é importante, ela protege contra a influenza A e a influenza B. Lembrando que no SUS essa vacina é trivalente e as vacinas particulares geralmente são tetravalentes. Certo, então, papais, mamães, fiquem todos atentos, né, ao cartão de vacinação. É muito importante estar atualizado e para você que às vezes tem uma agenda um pouco mais complicada, um pouco difícil, reforço novamente, a doutora Jessie lá na Clínica Vitale, né, está com uma sala de vacinação Amor em Dose. Essa sala de vacinação aí ela disponibiliza vacinas domiciliares, né? Então, se você que queira procurar, não tem tempo, só entrar em contato no telefone 629-9490-2232, né? Que a enfermeira Andréia, ela vai até o conforto da sua residência fazer a vacina no seu bebê. Lembrando, né? Sempre muito importante manter esse cartão de vacinas atualizado. Nós temos aqui também a pergunta da Priscila Costa. Toda vez que a criança tem febre, posso dar antibiótico? Não.
É exatamente igual àquela pergunta anterior, falando sobre a dor de infecção de garganta. Não, febre não é sinônimo de infecção bacteriana. A febre pode ser um quadro viral. Antibiótico não trata vírus, então não adianta. Ela está com febre, você vai fazer antitérmico e levar para ser avaliado. Certo. Voltamos aí, né? Sempre uma avaliação de um profissional é o mais importante, é o mais indicado, né? Nós temos também a pergunta da Bruna Lohane. É comum as crianças, quando vão à creche, ficarem mais doentes? Por que isso acontece? E realmente, né? A gente vê muitos relatos de mamãe que fala, é só meu filho para a creche, para a escolinha, ele volta doente. Por quê, doutora? Isso é comum mesmo. Na verdade, a gente espera que no primeiro ano da escola, da creche, essa criança tenha de 8 a 12 quadros gripais, virais, nesse primeiro ano de contato. Principalmente porque ele está tendo um contato fora de casa. Ele está tendo contato com outras pessoas e outros vírus. Vamos lembrar da pandemia que a gente tinha que usar máscara? Por quê? Porque os vírus respiratórios são transmitidos quando você respira. Então, você vai colocar várias crianças com histórias diferentes, com vírus diferentes dentro da mesma sala. Eles vão socializar, trocar brinquedos, experiências e vírus. É isso, ainda mais nas creches, né? Que as crianças, elas brincam entre si, têm esse contato mais próximo. Eles né? são pequenos, eles pegam um brinquedo um do outro, eles colocam tudo na boca. Então, eles vão ficar mais expostos a esses vírus. Certo. Nós temos aqui também a pergunta da Gabriela Rocha. Meu filho tem 5 meses. Já pode dar suco de frutas, doutora? Não. Não? Primeiro que hoje em dia a gente não usa mais suco de fruta. O suco é recomendado a partir de 1 ano de idade, como um lanche, sempre sem açúcar. Com 5 meses, essa criança deve tomar exclusivamente leite ainda. Ele não tem intestino, estômago preparado para receber outro tipo de alimento. Então, ele não está pronto para tomar outra coisa. A partir dos 6 meses, sendo avaliado para ver se ele está com todos os sinais neurológicos de prontidão para ser alimentado, ele vai iniciar a alimentação e ele vai iniciar com a fruta, não mais com suco de fruta. Certo, tudo é passo a passo, né? O correto é seguir todo o passo, né? Até mesmo existe pra preparar, um passo a passo, existe todo um preparo e isso muda mesmo. Muda mesmo. Quando a minha filha era bebê, ela tomou suco de fruta. E hoje a gente sabe que não é mais legal e tomar antes de 1 ano de idade. Certo. Nós temos também a pergunta da Keila Ferreira. Ela quer saber se ela pode adicionar Mucilon no leite NAN Comfort para bebê de 5 meses. Ai, Senhor. Essa aí doeu até no meu estômago. Não. Primeiro, você não precisa adicionar nada nas fórmulas. A fórmula é para ser feita só com água. E mais nada. E tanto o Mucilon quanto outras farinhas, eles não são bons alimentos para bebês. Eles vão aumentar o peso, mas eles não vão nutrir adequadamente, podem interferir em outras questões de saúde. Não são adequadas, a gente não recomenda. Quando esse bebê precisa de algo que dê mais caloria, que faça ele ganhar mais peso, existem alimentos melhores que podem ser orientados pelo seu pediatra ou por um nutricionista. E com 5 meses ele vai tomar só a fórmula dele mesmo. Daqui a pouquinho está na hora dele começar a comer. Certo. Mesma questão da pergunta anterior, né? Tudo é no passo a passo, no seu tempo. Tudo né? é no passo a passo. Existe um momento que essa criança está pronta. Quando você começa isso antes, você está expondo ele ao risco de ter problemas. Mas eu comi com 4 meses e estou aqui, não morri. A questão não é o morrer. A questão são os problemas de saúde futuros que você vai ter. É isso. É a prevenção, né? Já vem a questão da prevenção. Nós temos também aqui a pergunta da Beatriz de Oliveira. Meu filho não come arroz. Pode dar vitamina para abrir o apetite? Vamos lá.
Existem remédios para abrir o apetite? Existem. E não são vitaminas. Mas eles são indicados para quem não come. Quem não come arroz, mas come a bolachinha, come o bolo, toma suquinho de caixinha, só come a carne, não come a verdurinha, ele não está sem apetite, ele está escolhendo o alimento. E aí a gente tem que trabalhar para ensinar essa criança a comer. Falta de apetite é não comer nada, não comer nem o gostosinho, nem o bonitinho, nem a comida. Essa criança que não come nada, ou até mesmo esse adolescente ou esse adulto que não come, esses distúrbios de não aceitar a alimentação, realmente são muito mais comuns no adolescente e no adulto. Para eles precisa. Tem medicamento? Tem, mas eles precisam de acompanhamento de psicólogo, de fono, para aprender a comer, de nutricionista. É outra história. Não comer arroz é só selecionar. Certo. Nós temos também a pergunta da Francisca Dias. Meu filho come pouco e é muito magro. Pode ser verme, doutora? Se ele come pouco, ele, consequentemente, vai ser magro mesmo, né? Nós já estávamos comentando isso, eu Sim. e a Morgana, como é difícil a gente ser magro porque a gente gosta de comer. É verdade. Não é? Então, assim, mas o que é pouco? Será que é pouco mesmo? Na última avaliação dele no pediatra, foi visto se ele está dentro do peso e da altura adequado para a idade dele. Ele está tendo alguma deficiência alimentar? Tem anemia, tem vitamina baixa. Primeira coisa é isso. Muitas vezes eu entendo isso porque eu sou mãe, né? Então a pediatra fala assim, não, só precisa comer o suficiente, não tem que encher o prato. Mas eu sou mãe, eu já quis que a minha filha comesse tudo. Aliás, até hoje eu quero que ela encha um prato. E não é o apetite dela. Então a gente tem que entender o seguinte, o que é pouco? Será que é pouco para o que você gostaria ou será que ele realmente come pouco? Quero aqui mandar, né, um abraço para todos que estão nos acompanhando aí pela transmissão ao vivo do Instagram, né, a Lu, lá da Lu Biju, a doutora Carliane Barros, ela, né, que tem 2 bebês lindas. Muito obrigada, doutora, pela sua companhia, pela sua participação. A Luciana Guedes, doutora Carolina, todas que estão aí, né, do outro lado da telinha, acompanhando, participando. Um abraço a todas vocês. Vamos aqui com a pergunta da Weslane Lima. Meu filho não dorme, o que eu faço? Vamos lá, Weslane. Qual a idade do seu filho? O que é não dormir? Ele não dorme à noite, ele acorda diversas vezes à noite. Eu preciso de mais coisas para te dizer isso. Na verdade, um bebê, por exemplo, eu espero que um bebê acorde várias vezes à noite. Isso faz parte do sono do bebê, que é diferente do sono da criança maior, que é diferente do sono do adolescente e é diferente do sono do adulto. Então, a gente tem que entender o que é não dormir. Um bebezinho pequenininho, até uns 2 meses, 3 de idade, ele vai dormir quase que o dia todo. Uma criança um bebê passando para 3, 4 meses, ele já começa a ficar mais acordado e precisa de uma rotina de sono. E essa rotina vai mudar de novo quando ele for um bebê maior. E vai mudar de novo por volta de 1 ano. E depois vai mudar de novo quando ele for crescendo. Quando ele for para a escola, vai mudar tudo outra vez. Então, a gente tem que entender isso. O que é a idade, qual é a idade dele e o que é não dormir. Certo. Vamos aqui, né, para a nossa última pergunta. Lembrando que o nosso tempo já está finalizando, né? O pessoal aqui já está nos informando. A Eliane Viana, ela pergunta, quantos banhos o bebê de 1 mês pode tomar no dia? Quantos forem necessários. Geralmente, assim, a gente recomenda um banho de verdade. Um banho que você vai colocar na banheirinha, vai lavar a cabecinha, lavar tudo, passar sabão, secar, um sabão apropriado para a idade, pelo amor de Deus. Não é aquele famoso cheiroso que dá um monte de alergia. Um banho assim. Se precisar dar outros banhos, se estiver quente, pode dar outros banhos só de água para refrescar. Aquele neném de 1 mês, às vezes, faz aquele cocô que vai até as costas.
Não adianta que lenço umedecido não vai resolver seu problema, é banho, pode dar quantos forem necessários. O que a gente não recomenda realmente é um banho completo, lavando cabeça de madrugada, né? Não é bom nem para o neném, nem para a mãe que precisa dormir. Certo. Nós estamos aqui com algumas participações no Instagram, só um minutinho, vou tentar repassar para a senhora. A Luciana Guedes, ela quer saber, ela fala assim que a fala da criança com 2 anos, falando pouco, é normal? Vamos lá. A gente espera que uma criança comece, na verdade, ela começa a falar, o processo da linguagem começa lá com 1, 2 meses, quando ele começa a fazer fazer barulhinhos. E esse processo é progressivo. Eu espero que uma criança com 2 anos fale pequenas frases, que é água, não, vai lá, mamãe. Ele fale pequenas frases, nada rebuscado. Ele pode não pronunciar as palavras corretamente ainda, mas ele tem que falar, se expressar e, pelo menos, essas pequenas frases. Certo. Nós temos aqui também a participação da Mário Sais. Ela colocou, aqui o participante colocou, o meu sobrinho tem 4 anos. Refrigerante ele não toma. Creio que seja, ela quer saber, né, se às vezes com 4 anos ele não toma refrigerante. Eu acho que isso até é bom para a saúde da própria criança. Graças a Deus, essa criança com 4 anos não toma refrigerante. É uma criança sábia, uma criança orientada das ideias, porque assim, na verdade, nunca, jamais, em tempo algum, antes de 2 anos, e recomendado que a criança coma e beba o menos de industrializado possível. Refrigerante é uma bomba, né? Tem corante, açúcar e muito sódio, tem tudo que não é bom nem para uma criança e, na verdade, nem para um adulto. Certo. A Luciana Guedes, ela só complementou aqui, obrigada, doutora, e ela falou assim que ele fala isso e se expressa, tudo conhece, tudo que pergunta ele conhece, ele reconhece. Mas realmente é como a senhora falou, né? Às vezes é até mesmo questão de tempo e tudo mais. Quero mandar aí um abraço, né, para todos que estão nos acompanhando. A Andressa Salazar. Andressa, obrigada pela sua companhia. Ela pergunta aqui também, até que idade uma criança pode ir ao pediatra, doutora? Então, existe uma especialidade, uma subespecialidade de pediatria chamada herbiatria, que é a medicina do adolescente. Teoricamente, a criança iria ao pediatra até os 18 anos nessa especialidade, herbiatria. Ela ainda é pouco conhecida e tem muito pouco ainda no Brasil, na verdade. Precisaria de mais. No caso, eu atendo até os 18. No caso específico da Andressa, a Duda vai atender até o dia que eu conseguir atender. Eu vou atender até o dia que eu estiver conseguindo atender. Mas a pediatria pode ir até os 18 anos. Olha, estão mandando aqui parabéns. A Andressa, né? Obrigada. Amo essa doutora. A Daniele Lima, melhor pediatra que existe. É isso aí, pessoal. Nós agradecemos a participação de todos vocês. Quero mandar um abraço a todos que estão aí nas redes sociais, nos acompanhando, mandando sua pergunta. Infelizmente, né, o nosso tempo encerrou. Doutora, eu agradeço pela participação, agradeço pela disponibilidade, por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento, que a gente sabe, né, que a senhora é muito sábia. Muito obrigada mesmo por essa participação e deixo aqui o espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço, né, a Vitale, porque realmente a gente vê que tem muitas dúvidas e no consultório, no dia a dia, a gente vê que são dúvidas muito básicas, que talvez pouco orientadas. A pediatria é realmente acompanhamento, é segmento. A criança muda no decorrer da vida. Só a gente lembrar daquele bebê que nasce todo molinho, não sustenta nem a cabeça e que com 1 ano está correndo e gritando. Então, a criança precisa ser acompanhada para ver exatamente essa evolução. A gente está lá na Vitale aos sábados, por enquanto só aos sábados. Aos sábados, mas logo mais, gente, ela vai estar no decorrer da semana. A gente vai criar um turno noturno agora, né? Fica a dica, doutora. A gente está lá todos os sábados. Para mais dúvidas,
vocês podem enviar, que a gente vai Sim. tentando responder. Sim, com certeza. Muito obrigada mais uma vez, doutora, pela sua participação. Obrigada a todos vocês que estão aí, né, do outro lado da telinha, tanto pela Rede Serra Azul, Facebook, né, da Rede Serra Azul, a Rede Serra Azul, que é nossa parceira. Muito obrigada a vocês que estão nos acompanhando pela transmissão do Instagram. E eu quero mandar aqui alguns abraços rapidinho para os representantes da AXE, que sempre estão aí nos acompanhando. Eles sempre vão lá na clínica. Olha, a gente está sempre assiste vocês, está ligadinhos. O pessoal da Biolab que hoje deixou um delicioso café da manhã para toda a equipe, para toda a família Vitale. Muito obrigada a vocês pela parceria, tá? Vou aqui reforçar o telefone da Amor em Dose, né, que é a sala de vacinação da doutora Jessie, que está lá na Clínica Vitale. O telefone é 629-9490-2232. Você que queira, né, ligar e agendar para ir fazer, né, sua vacinação, vacinar o seu filho ou, né, alguém querido, é só entrar em contato neste número que eles estão prontos para te atender, melhor te atender. E quero também agradecer, né, a doutora Carolina Silveira, que é nossa pediatra também, né? Hoje, infelizmente, ela não conseguiu estar aqui conosco, né? Devido a questões de agenda mesmo. Mas ela que é sócia proprietária lá da Clínica Vitale, né? Atendeu lá na clínica, nessa área de pediatria, por muitos anos. E devido mesmo a questões de trabalho, hoje ela não conseguiu estar aqui. Muito obrigada, doutora, pela sua parceria, pela dedicação, né? A senhora que realmente faz esse trabalho com maestria. Muito obrigada por tudo. A família Vitale agradece, tá? E eu convido vocês a estarem ligadinhos conosco no nosso próximo encontro, que será no dia 21 de junho, a terceira quarta-feira do mês. Então, não se esqueça, no próximo dia 21, tá bem? Nós estaremos aqui com uma especialidade que você aí de casa pode nos ajudar, pode sugerir, tá? Só mandar a sua sugestão lá no Instagram da Clínica Vitale, que nós vamos ouvir vocês, tá bem? E aqui eu me despeço, agradeço pela companhia, agradeço pela participação. Até breve. Vitale Saúde. Vitale Saúde.